Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existia, voltam-se os espíritos a afeições particulares, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando os carentes do corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então vamos aqui separar as afeições de alma para alma, de ser moral para ser moral, das afeições, vamos dizer assim, particulares. O que seria isso? Por exemplo, vamos lá. Afeição. A afeição que eu tenho pelo meu filho. A afeição que eu tenho pelo meu amigo particular. A afeição que eu tenho pelo meu vizinho. São afeições que vão de alma para alma. Agora, poderemos ter outras afeições que se juntam. Por exemplo, pessoas que torcem para o mesmo time. São pessoas que têm as mesmas paixões, os mesmos gostos. Por exemplo, vão ao estádio toda semana e se encontram toda semana. Muitas vezes até se reúnem para ir junto, dividir o carro, dividir o ônibus, dividir uma passagem de avião, até almoçar junto, consumir bebidas alcoólicas ou não, comprar roupas, participar de promoções. Todos esses tipos de relações trazem consigo certas afeições que estão por um objetivo comum. Mas tirando o âmbito
espíritos, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, morreu o corpo, algumas afeições particulares se dissipam na mesma hora. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, eu posso até estar sendo leviano. Se eu estiver sendo leviano, pode me criticar nos comentários, não tem problema. Por exemplo, dois fisiculturistas, né? Eles têm o prazer pelo corpo. Morreu o corpo, o que ele vai cultivar? Não tem mais, né? Não dá para levantar peso, então aquela afeição se dissipa ali. Outras podem continuar, por exemplo, o clube de futebol, né? Ele é tão fanático que mesmo depois de morto, ele ainda continua preso ali a algumas questões. Então eles podem continuar com certas afeições particulares, mas não estarão ligados pelo laço do amor, onde um está, ele quer estar. Não. O que une é aquele time, o que une é aquela tarefa, o que une é aquele gosto, mas não alma para alma. Comentando os comentários dos comentadores do além. E é o espírito comentando sobre essa questão das afeições. Ele diz: o homem do futuro, e se pedirmos ao Senhor que esse futuro não demore, vai presenciar por aparelhos sensíveis como atuam no organismo do ser que ama, com interesse apenas em amar. Os efeitos malignos do ódio, da inveja, do ciúme, quando a própria ciência mostrar os distúrbios provocados pela inferioridade, pelo amor apenas a si mesmo, os homens passarão a corrigir o que lhes faz mal. Também confesso que não entendi muito bem. Pode ser a minha limitação. Então vamos lá. Primeiro, essa ideia aqui, que a gente vê que isso é de alguns espíritos, é a crença atávica do espírito. Essa ideia de confundir a palavra Senhor, muito certamente aqui ele está falando a Jesus. Então, a palavra, o conceito antigo de Senhor é para Deus. Como o cristianismo transformou Jesus em Deus, então foi arrastando o termo Senhor para Jesus. Mas é uma coisa interessante, né? Pedir a Jesus que o futuro não demore. Esse futuro desse progresso moral não depende de Jesus. Vou repetir. O progresso da humanidade não depende de Jesus. Porque se dependesse, ele já tinha chegado há muitos milênios. Depende de quem? Depende de nós nos transformarmos. Esse pensamento mágico, não, Jesus vai mudar o mundo. Jesus não vai mudar o mundo. Jesus já nos deu os conselhos, nos deu o ensinamento, nos deu o exemplo. Se tornou, por isso, guia e modelo. Mas a lei do anjo da guarda diz que o anjo da guarda, o protetor, ele só pode dar conselhos. Então, Jesus não pode antecipar esse processo, porque é um processo nosso. No máximo que se pode ser feito é ajustes, no sentido de retirar um contingente que não esteja muito adaptado às novas ideias e trazer outros que estejam mais adaptados. Mas não é uma transformação total, porque senão é apenas remanejamento. Então esse futuro ele vem pelo nosso trabalho. Progresso é fruto do trabalho, da transformação interior. E a ideia também de aparelhos para medir o amor. Tá? Qual o sentido disso? Claro que
Essa informação está dentro daquela técnica. Quem quiser, assista ao vídeo do nosso canal. Espíritos familiares, fascinadores, pseudo-sábios, escritores frustrados, espíritos familiares que estão aí, obsessores sem maldade. Tá aí no canal e vocês vão ver essas técnicas todas. Então ali, apenas uma informação bombástica para que as pessoas, nossa, vai vir aí um aparelho que vai medir o amor. Tá, mas a pergunta do Livro dos Espíritos é sobre a afeição. A afeição não depende de aparelho. A afeição depende de duas almas que se desejam. Simples assim. Duas almas que têm bem-querer entre si. Aparelho foi mais uma tirada para preencher o texto, talvez. Não sei.